Enquanto ainda se recuperava do choque da sincronização com a bênção divina, nosso protagonista mal teve tempo para descansar antes de ser jogado na próxima provação. O temido exame de classificação de classe. O local da prova não era um campo comum. Era a subdimensão de Barol Joaquim, criada há séculos pelo herói ancestral que fundou a própria academia. Um espaço onde a dor era real, os ferimentos eram reais, mas a morte não passava de uma reinicialização. Ali, nenhuma regra externa se aplicava. Mesmo se alguém fosse derrotado, bastava esperar do lado de fora. Era uma tradição da Oaken Academy. E esse ano, introduzia uma variação brutal. Batalha real em grupos de 10. Sem regras. Sem limite de equipamentos. Apenas sobrevivência. Siegfried protestava contra a vantagem clara dos alunos da nobreza, mas Mídia, com um sorriso amargo, lembrava que a academia era bancada por eles. Foi o melhor compromisso que conseguiu. Permitir um formato novo que testasse habilidade. Mesmo que ainda fosse desigual. Nosso garoto, vestido com seu uniforme, observa de longe. Entre os alunos, uma figura brilha como se não pertencesse a esse mundo. Abel, a neta do imperador da espada. Ele fica imóvel, incapaz de acreditar. Ela não é mais um personagem 2D. Ver sua beleza em carne e osso era uma experiência diferente. Os alunos ao redor tentam impressioná-la. Tolos, ele pensa. Mas, se não soubesse o que sabe, talvez também tentasse. Ele recorda que, no jogo, Abel era ligada ao protagonista por um laço inquebrável. Ela possuía a bênção milagrosa M. Era a personificação de um destino reservado para outro. E ele era só um extra que por acaso acabou dentro da história. Não me envolvo. Não me destaco. Só quero uma vida normal. Essa era sua promessa. 3 metas. Sobreviver aos 3 anos de academia. Conseguir um emprego comum. Viver sem chamar atenção. Ser herói? Ele sabia que o salário era alto. Mas só de sacar a faca, seu corpo já quase desmoronava. Deixa isso pro protagonista. Eu só quero estabilidade. O exame começa. Um pequeno drone flutuante explica as regras. A prova consistia em uma batalha real entre 10 cadetes. Primeiro lugar, classe estrela. Segundo e terceiro, classe dragão. Oitavo ao 10º, classe comum. Sem limite de tempo. Nosso garoto reconhece a configuração. Exatamente como no jogo. Só preciso perder com dignidade. O portal da subdimensão se abre e ele é teleportado. Decide que não sacará a faca a menos que seja questão de vida ou morte. Horas depois, os resultados de vários grupos começam a ser exibidos. Grupo 24, finalizado. Grupo 47, finalizado. Mídia comenta com Siegfried sobre os feitos de Abel. 7 minutos e 14 segundos. Usou uma arma serranque por justiça. Mesmo assim, ficou entre os 10 melhores da história da academia. Siegfried apenas acena. Natural para alguém com sangue nibelo. Com isso, terminamos, diz ele, prestes a sair. Mas então, o mundo treme. Uma pressão invisível preenche o ar. Mídia franze a testa. Você sentiu isso também? Não sentiu? Antes que ele possa responder, algo cai do céu. A realidade racha. Como o vidro quebrando. 2 corpos são arremessados para fora da subdimensão. O que? Um terceiro feixe de luz surge. Uma faca. A mesma faca de sashimi de nosso garoto. A multidão entra em pânico. Mídia rapidamente ordena a chegada de médicos para checar os sinais vitais dos cadetes caídos. Entre eles, nosso garoto. Seu corpo está coberto de cortes, a roupa manchada de sangue e sujeira. Mas, ele ainda respira. Claro que deu errado, desde o início. Eu sabia disso. Ele fecha os olhos, aceitando o resultado. Antes disso, durante a prova, ele percebeu com horror que havia sido jogado num esquadrão da morte. Grupo 72. Ali estavam os gêmeos do caos, Mao Junho e Mao Shan, herdeiros da casa do Rei de Ferro. 2 sádicos que destruíram jogadores e NPCs no jogo original. Mesmo aliados. Eu caí com os piores possíveis. E esse foi apenas o começo. Esses irmãos não apenas possuem um talento imenso e uma habilidade inata assustadora, como também são conhecidos por sua violência brutal e crueldade sem limites. Kong se lembra que eles gostam de brincar com suas vítimas por 30 minutos antes de acabar com elas. Nosso protagonista é completamente ignorado pelos gêmeos. Tão insignificante aos olhos deles que nem vale o esforço de ser notado.
Quando terminam de espancar os outros estudantes, um deles pergunta ao outro quantos ainda restam. Junho diz que já acabou, mas Chan, surpreso, percebe que derrotou 4 sozinho. Junho então deixa que Chan cuide da última garota restante, e este aceita com entusiasmo. A garota treme de medo ao vê-lo se aproximar. Kong sente uma onda de frustração ao perceber que ela já entrou em pânico e parece incapaz de lutar. Chan, ao notar o medo dela, comenta com um sorriso cruel que ela é exatamente o tipo dele. Quando Chan está prestes a atacá-la, Kong não consegue mais ficar parado. Ele grita, questionando por que estão indo tão longe apenas por causa do subespaço, chamando-os de psicopatas sem nem perceber. Sua voz ecoa pelo local, e os gêmeos finalmente o encaram, notando o crachá de aluno especial pendurado em seu uniforme. Com desprezo, o chamam de verme, e Chan decide lidar com ele pessoalmente. Junho ordena ao irmão que elimine qualquer um que ouse desrespeitá-los. Kong, apavorado, se pergunta o que deve fazer. Pensa em usar sua bênção da insensibilidade à dor, mas sabe que evitar a dor por apenas 30 segundos não será suficiente contra adversários que estão massacrando estudantes há meia hora. Ele vê uma faca próxima, hesita. Sabe que, ao pegá-la, a bênção do Deus da Espada será ativada, e com ela, a dor intensa que já sentiu antes. Ele havia prometido a si mesmo uma vida tranquila e comum. Mas nem meio-dia se passou, e já está prestes a quebrar seus próprios princípios. Os gêmeos percebem que ele pegou a faca e zombam, perguntando se ele está tentando provocá-los. A garota observa a cena, preocupada com Kong. Chan, achando graça, se prepara para finalizá-lo sem dor, como se fosse um espetáculo. Kong entende que não pode mais se dar ao luxo de hesitar. Decide ativar a bênção da insensibilidade por 30 segundos, torcendo para ganhar algum tempo. Ao assumir uma postura de combate, a bênção do Deus da Espada se manifesta. Seu plano é simples: aguentar a dor causada pela bênção enquanto tenta conter Chan. Este ri, debochando da faca simples em sua mão. Mas Kong sabe: se não derrotar seu inimigo rapidamente, será ele quem morrerá. Ele sente a ironia de estar segurando uma faca de sashimi, feita para cortar peixe. Lembra-se de quando seu antigo mestre disse que isso era só coisa de cinema. Esse tipo de faca jamais funcionaria contra pessoas, nem mesmo nas mãos de um deus. Mas então, lembra-se de uma técnica especial. Se acertar, o corte será certeiro. Chan se aproxima com tudo. Kong avança e desfere um corte preciso com a faca, atingindo o braço do agressor. O combate termina em um único instante. Em sua vida anterior, ele recorda ter perguntado ao seu mestre por que os mafiosos sempre usavam facas de sashimi. O mestre o corrigiu: não me chame de chefe, chame de mestre. E perguntou por que ele queria saber isso. Lembra-se que seu primeiro mestre foi um ex-gangster que, como forma de redenção, amputou o próprio punho e abriu um restaurante de sashimi. Ele dizia que queria trazer alegria aos outros com suas habilidades com a faca. Kong admirava sua técnica e perguntava se era verdade que facas de sashimi funcionavam em lutas, como nos mangás. O mestre dizia que alguém com experiência de cozinha não deveria fazer perguntas tão bobas. Kong comentava que uma faca de chefe larga faz a pele se retrair, dificultando a retirada após o golpe. Mas a faca de sashimi, sendo fina, permite vários golpes rápidos e fáceis de retirar. O mestre, irritado, explicava que facas de sashimi são para peixe, que ficam deitados. Se peixe ficasse em pé, você nem conseguiria cortar pão com essa faca. Kong ficava decepcionado. Mas nos mangás, o corte é sempre limpo. Ele achava que seu mestre só não tinha habilidade suficiente. Mas o mestre, furioso, dizia: mesmo que o deus das facas aparecesse, isso ainda não funcionaria. E agora, no presente? No momento seguinte, nosso protagonista derruba Chan instantaneamente, pegando todos de surpresa. O valentão grita de dor extrema, implorando para Kong não se aproximar enquanto tenta fugir, chamando desesperadamente pelo irmão. Em meio a gemidos de agonia, ele clama para que Junho o salve. Mas Kong não mostra piedade, e com um golpe decisivo, encerra a luta de forma definitiva. Junho, em choque com o que acaba de testemunhar, tenta manter a calma. Ele se convence de que tudo aquilo é apenas um espaço ilusório, e que seu irmão não morreu de verdade. Mas, mesmo com essa certeza, não consegue evitar o pensamento incômodo. O que há de errado com esse garoto? É evidente que foi a primeira vez que Kong usou a faca para derrubar alguém.
A respiração de Junho se torna pesada. Ele se pergunta se a derrota do irmão foi apenas um acaso. Começa a agir com mais cautela, desconfiado da lâmina e percebendo que o irmão havia sido imprudente demais. Empunhando sua arma com ambas as mãos, Junho ativa simultaneamente suas 3 bênçãos, ampliando sua defesa e capacidade de salto. Confiante em seus dons, privilégios que a maioria só poderia sonhar em ter, ele acredita que sua vitória é garantida, diferente da imprudência do irmão mais novo. Enquanto isso, Kong, com calma, conta os segundos restantes de sua bênção da insensibilidade. Quando Junho salta para atacar, percebe que Kong está parado, imóvel. Decidido a finalizá-lo, Junho se aproxima em alta velocidade. Mas, num piscar de olhos, Kong ativa sua bênção e derrota Junho antes mesmo que ele possa desferir um golpe. Junho cai no chão, derrotado no subespaço. Apesar de sair vitorioso, os 30 segundos da bênção chegam ao fim, e a dor insuportável retorna. Kong perde a consciência. Quando desperta, está em uma cama de hospital. Ao se levantar, alguém próximo corre para avisar os outros. O estudante recuperou a consciência. Ao abrir os olhos, Kong vê um rosto que nunca havia encontrado pessoalmente, mas reconhece na hora. O homem que derrotou o comandante da 6ª Legião do Rei Demônio, 50 anos atrás, ninguém menos que Siegfried, um dos 2 heróis das 7 estrelas e o humano mais poderoso do mundo. Ao lado dele está Mídia, a diretora da academia e grande sábia. Ambos perguntam sobre sua saúde. Kong, confuso, não entende o motivo de figuras tão importantes estarem ali. Eles pedem que ele se apresente. Siegfried vai direto ao ponto, questionando sobre suas ações durante o exame e sobre a estranha sensação que todos experimentaram naquele momento. Kong percebe que não foi imaginação. Realmente havia sido ele o responsável. Ao notar o olhar cauteloso de Siegfried, Kong entende que chamar a atenção de alguém tão poderoso nunca é algo bom. Quando pedem explicações, ele responde que, embora fosse apenas um espaço de bolso, acreditava que os outros tinham ido longe demais. No entanto, admite que talvez sua reação tenha sido exagerada e se declara pronto para aceitar qualquer punição. Mídia, com um tom provocador, brinca com Siegfried, perguntando por que ele está levando um estudante tão a sério. Ela revela que, enquanto Kong estava desacordado, foi o próprio Siegfried quem desobstruiu seus vasos sanguíneos. Com um sorriso travesso, ela comenta que as pessoas tendem a ficar mais teimosas com a idade. Siegfried, visivelmente constrangido, pede que ela não mencione isso. Kong então entende por que seu corpo parece tão leve. Mídia explica que assistiram à gravação do que ocorreu no subespaço, inclusive o momento em que ele se jogou para proteger uma bela aluna. Brincando, ela o chama de príncipe dos sonhos e começa a flertar descaradamente, enquanto o velho herói a repreende, exigindo mais compostura. Ela tranquiliza Kong, dizendo que não haverá consequências negativas por seus atos. Comenta ainda que os irmãos Mal só entraram na academia por bajularem os anciãos, e que, no fundo, tiveram o que mereceram. Nosso protagonista sente alívio ao saber que não precisará mais lidar com aqueles 2. Então, Mídia revela o verdadeiro motivo da visita. Ele foi o melhor colocado no exame, algo que o pega completamente de surpresa. Siegfried e Mídia o parabenizam, mas Kong está atordoado. No seu primeiro dia, já havia quebrado todos os princípios que tinha estabelecido para si mesmo. A cena então muda para um escritório dentro da academia. Lá, Mídia suspira e diz: fazendo há quase 20 anos que sou diretora desta instituição, e essa é a... Pela primeira vez, algo assim havia acontecido. A cena então retorna a alguns momentos antes, quando nosso protagonista disse a Siegfried e Mídia que não gostava daquilo. Ambos ficaram atonitos com a resposta. Mídia, confusa, pergunta se ele entende o que significa ser da classe estelar. Ela chega a se questionar se ouviu corretamente, explicando que, embora os anciãos estivessem furiosos, a decisão sobre o primeiro colocado foi determinada diretamente pelo subespaço em si. Kong faz uma pausa antes de responder que, apesar de tudo, ele ainda não gosta. Isso deixa os 2 ainda mais chocados. De volta ao presente, Mídia pergunta a Siegfried se ele está incomodado pelo fato de Kong ter superado sua neta na classificação. Afinal, ele viu a gravação com seus próprios olhos. Siegfried responde que não há nada mais tolo do que questionar o julgamento do subespaço, que carrega a vontade do herói fundador. Já que foi a própria academia, através desse espaço sagrado, que escolheu Kong como melhor cadete, Sieg e os demais apenas seguiram essa decisão.
Ainda assim, em silêncio, Siegfried reflete. Se as habilidades de Kong fossem excepcionais, eu entenderia. Se seu físico fosse extraordinário, eu aceitaria. Se tivesse grande experiência, eu assentiria. Mas o que vi naquele garoto não foi nada disso. Os movimentos do jovem pareciam incorporar um conceito. Um ideal de esgrima que o próprio Siegfried havia perseguido por toda a vida. No entanto, a sensação incômoda que teve ao desbloquear os meridianos de Kong ainda o assombrava. Um garoto que nunca havia feito treinamento físico, com corpo frágil e sem qualquer preparação, carregava dentro de si algo que simplesmente não deveria existir.